Somos a força do coletivo. Somos a vontade de juntos fazermos mais. Somos a mão que incentiva. O primeiro passo de um salto. Somos a alegria do encontro. O espaço que se compartilha. O tempo que se doa. O futuro que se constrói. Somos histórias e transformação. Somos muitos. Somos o Instituto Unimed BH. Como é bom quando a gente constrói uma relação de confiança. Há 80 anos, a cultura inglesa vem junto com os mineiros, formando cidadãos bilíngues para o mundo. Acreditamos que a educação faz parte do crescimento de uma sociedade. Por isso, no nosso aniversário, o presente é para os belo-horizontinos. Venha fazer parte da família Cultura Inglesa e ganhe 50% de desconto nos cursos ao vivo pela internet. Cultura Inglesa, 80 anos de história e amor por BH. A Melita tem sempre um café fresquinho para você sentir mais a vida. Seja qual for o seu preferido. Melita, café fresquinho para sentir mais a vida. Olá, boa noite. Começamos agora mais uma edição do Letra em Cena, projeto literário realizado no Centro Cultural Unimed BH Minas de Belo Horizonte. Aliás, esta edição encerra a temporada 2021 do Letra em Cena, projeto que a gente sempre dedica a falar de autores e autoras importantes da língua portuguesa. Esse projeto começou há 5 anos e eu sou o curador desse projeto desde o início. Meu nome é José Eduardo Gonçalves. E o nosso homenageado hoje é o curitibano Paulo Leminski, um dos caras mais viscerais e apaixonantes da cena literária contemporânea. Leminski foi muitos em um só. Poeta, prosador, ensaísta, tradutor, crítico literário, professor, compositor. Falecido em 1989, prestes a completar 45 anos de idade, Leminski, nessa vida breve e intensa, nos legou uma obra apaixonante, provocadora, enorme. E para falar desse homem caleidoscópico, nós convidamos o escritor e compositor Tony Bellotto, consagrado já na área da música como guitarrista do grupo Titãs, que, acredite, está na estrada há quase 40 anos. Bellotto também construiu uma trajetória sólida como escritor. São 10 livros publicados nos últimos 25 anos. Pois é, nós vamos falar hoje, então, aqui com Tony Bellotto, que nesses 10 livros, alguns, tem como protagonista o indefectível detetive Bellini. Tony Bellotto é um leitor dos bons, ávido, está sempre na companhia de bons livros. Bom, e quem vai fazer a leitura dos poemas do Leminski hoje é a atriz e produtora, diretora, Malu Mader. Como se viu, o casal é afinado também literariamente. Tony Bellotto também vai falar aqui, vai recitar alguns poemas do Leminski. E é com ele que eu tenho a honra e a alegria de conversar agora. Olá, Tony, tudo bem? Tudo bem, Zé Eduardo. É um grande prazer estar aqui conversando com você e sobre o Paulo Leminski, né? Que é um cara muito especial, eu acho, um poeta fantástico, assim, um grande poeta contemporâneo e uma figura que eu acho que transcende até a poesia, né? É um prazer poder falar dele. Eu adoro. Não, uma alegria enorme te receber, desde já. Muito obrigado aí pela sua gentileza, né, de topar essa conversa, né, sobre esse cara assim tão importante. Mas, Tony, assim, como é que você passou bem nessa pandemia? A pandemia foi boa para você do ponto de vista produtivo? Você lançou o livro Dom no começo da pandemia, né? Olha, eu vou dizer, eu acho que essa pandemia não foi boa para nada, para dizer a verdade. Porque, claro, um momento muito angustiante, muito sofrimento, muita tensão, né? Acho que agora a gente está começando a respirar um pouco
graças à vacina e tudo mais. Mas eu não posso dizer que tenha sido bom, não. É claro que, em alguns momentos, né, forçadamente, né, fiquei aqui sem trabalhar, sem poder viajar, fazer shows e tudo mais. Então, claro que eu acabei encontrando um pouco de tempo para produzir, compor música, escrever, mas o tempo todo a cabeça ficava muito ansiosa, sabe? Às vezes eu não tinha nem concentração para criar, porque estava mais interessado no noticiário, naquela ansiedade, sempre preocupado com alguém que ficou doente, ou algum amigo, algum conhecido que morreu, que isso, que aquilo. Então, eu acho... Estou passando pela pandemia incólume. Eu e a Malu tivemos Covid, mas foi uma Breve. assim, brando, assim, breve, mas é muito tenso, assim, e estou feliz da gente estar conseguindo, né, como seres humanos e como sociedade, tá vencendo esse vírus graças à ciência, a todas essas grandes invenções humanas que nos permitem estar aqui, falando inclusive de poesia, né? Não, nós vamos vencer essa parada, estão vencendo, né? Agora, uma curiosidade, você é que nem o Chico Buarque, você faz os períodos de imersão na literatura e depois você faz na música, ou no seu caso não tem jeito, tem que ser no paralelo aí? Não, você sabe que é muito difícil mesmo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É que existem maneiras diferentes de fazer as duas coisas. Então, claro, quando eu estou escrevendo um romance, se eu estou só viajando, fazendo turnês, fazendo shows, então é possível conciliar, porque no show você só está tocando aquelas músicas que você já fez, já compôs, já conhece e tudo mais. Mas se eu estou num período de escrever canções, fica difícil de conciliar com escrever prosa, escrever romance, sabe? Eu até tento, mas o Chico Buarque sabiamente faz melhor, né? Se dedica a um, depois se dedica a outro, dá mais certo. Eu tento, né? Não sei se eu consigo, mas eu tento. Eu chego lá. Né? São territórios diferentes, né? Porque nós vamos falar agora de um sujeito que foi múltiplo, né? Então, por isso que eu também estou perguntando um pouco dessa história, né? Porque você tem transitado muito bem nessas duas áreas. Quer dizer, a gente nem fala do Titãs, que são queridíssimos, mas a sua carreira também como escritor vai indo muito bem, né? Então, assim, eu imagino que essa conciliação, sei lá, ela requer algum esforço aí, uma disciplina interna que, né, não sei como é que funciona. É engraçado que assim a disciplina, para mim, ela é fundamental. Assim, ela é realmente o segredo. Se fosse perguntar qual é o segredo da criação, eu diria a disciplina, porque com o tempo eu fui entendendo, né? Claro, quando era jovem, começando ali nos Titãs, a gente compunha, eu também, todos nós, de uma maneira muito caótica, sabe? Nas viagens, não tinha hora. Agora, dentro do ônibus. Dentro do ônibus, muitas obras-primas do rock brasileiro compostas dentro do ônibus, depois de um show, quando ninguém conseguia dormir, enfim. Mas com o tempo eu fui entendendo que a disciplina era importante e principalmente a literatura foi me dando essa noção, porque quando eu comecei a escrever prosa, né, eu lancei o Belina Esfinge, meu primeiro romance, em 95. E aí, quando eu comecei a escrever, eu escrevia também de um jeito caótico, às vezes atravessava uma noite, daí no dia seguinte eu estava arrasado, cansado. Aí eu entendi que eu precisava me organizar, deixar algumas horas determinadas por dia para fazer aquilo e tal. Mas isso é muito pessoal, né? A gente, já que estamos falando de poetas aqui, há um tempo atrás eu entrevistei naquele programa que eu tinha na TV Futura um grande poeta que é o Ferreira Goulart, e o Ferreira Goulart não acreditava nessa coisa da disciplina para a poesia. Ele falava assim, não, para mim não funciona eu ir para o escritório de manhã para escrever poesia. Isso não existe para mim. Eu tenho que estar andando e a poesia acontece na calçada, quando eu tropeço num buraco, eu tenho uma inspiração. Aí, a partir daí, eu vou criar um poema. Mas ele não trabalhava dessa maneira de ir com a cabeça vazia, sentar na poltrona ou na escrivaninha e falar, vou fazer um poema. Então, acho que isso é muito pessoal. Mas, para mim, a disciplina é muito importante. Tá certo. Ô, Tony, e como é que foi o seu encontro com o Leminski? Você estava aí no final dos anos 70, 80, jovem ainda. Como é que foi isso? Você lembra, mais ou menos? Eu lembro muito bem. O Leminski foi uma figura muito importante, uma referência muito forte para mim, para todos nós dos Titãs e para todos nós da nossa geração ali que estavam começando a fazer música,
ou poesia, enfim, né, nos aventurando, né, nessas formas. Então, no final dos anos 70, ele apareceu, ele era uma dessas figuras, eu lembro que foi, acho que pela editora Brasiliense, que eu vi o primeiro livro dele, isso. e ele surgiu como uma voz que tinha algo a ver com aquela geração revolucionária da poesia do mimeógrafo, né? Mas ele já chegou com duas coisas que o diferenciam muito, eu acho. Primeiro, um rigor muito grande, você sentia ali que havia um grande poeta em todos os sentidos, e depois ele tinha uma atitude muito iconoclasta, assim, que aproximava ele muito dos nossos ídolos de rock and roll, uma atitude roqueira mesmo, porque ele não tinha uma reverência, né, à poesia, à literatura, como aquela grande, né, dama a qual se deve se curvar e tal, que ele tinha uma postura bem roqueira, e muitos dos achados, né, estéticos e poéticos dele são em cima dessa transgressão, né? Então ele foi uma referência imediata. E a gente teve uma sorte, os Titãs, que entre nós, né, o Arnaldo Antunes era alguém que desde o começo também publicava e escrevia poesia. Então ele tinha um grupo de poetas que ele já era amigo, e desde a primeira vez que a gente foi tocar em Curitiba, a gente teve contato com o Leminski, a gente conhecia uma turma lá de poetas, e sempre que a gente ia para Curitiba tocar, tinha esse grande amigo nosso, que é o João Suplicy, que é um arquiteto, artista gráfico, que era amigo dos poetas. Na época ele era casado com a Joseli Viana, que é uma tradutora, uma poeta também muito talentosa, e eles eram amigos do Leminski. Então o João sempre promovia um churrasco na casa dele, quando a gente estava lá, e chamava o Leminski. Que farra, hein? E a presença do Leminski era muito inspiradora, né? O Leminski era uma figura divertida, foi muito legal. Ele ia nos shows depois, e realmente quando ele morreu foi um choque, assim. A gente ficou muito, muito, muito abalado, muito triste com um homem que morreu tão cedo, né? Hoje em dia, quando a gente pensa 44 anos, ele deixou uma obra tão intensa, tão grande. Porque apesar de ele ter aquela vida caótica, né? Ele soube viver para a poesia, né? Isso é bonito nele. Ele é muito paradoxal e contraditório, né? É uma vida caótica, mas o cara foi casado muito tempo com a Alice Ruiz, teve 3 filhos, né? Foi publicitário, quer dizer, ele fez coisa para caramba, assim, né? Foi uma vida curta, mas assim, totalmente intensa. Agora, você falou um negócio sensacional aí, que eu acho. Ele tinha essa irreverência e tinha ao mesmo tempo o rigor que vinha de um conhecimento, assim. Ele era um sujeito erudito, sim, no conhecimento. O sujeito sabia grego, latim, vários idiomas, era um estudioso, um negócio assim. Eu encontrei lá nos meus negócios um livro dele que fala, olha isso aqui, Viagem ao Imaginário Grego. Eu comecei, o cara sabe tudo dos mitos, assim, assim, realmente mas ele juntava isso, né, com uma aparente coloquialidade, que não é superficialidade, não é? Ele sabia, impressionante. Né, sabia juntar esses contrários. O Leminski é uma figura, quase inacreditável que ele tenha existido, porque ele era tão erudito, mas ao mesmo tempo ele mesmo lidava com essa erudição de uma maneira tão brincalhona e lúdica, que às vezes parecia que ele era um pouco um cara de pau também, sabe? Ele também alimentava um pouco essa imagem do pícaro, sabe? Do bicão, assim, porque ele se colocava como se soubesse de tudo e, ao mesmo tempo, tirasse uma onda incrível em cima disso tudo, como se isso tudo não quisesse dizer nada ao mesmo tempo. Então, ele conseguia dizer, né, eu vou demolir toda a erudição porque eu a conheço profundamente. Então, ele nunca se portava como um professor ou alguém que sabia mais, e, ao mesmo tempo, ele falava, você via que ele tinha muito conhecimento,
mas ele lidava com aquilo de uma maneira brincalhona, que às vezes você não sabia exatamente se ele sabia tanto ou estava até fingindo que sabia mais do que sabia até, que eu acho que é alguma coisa das máscaras dos poetas, né? Então ele era uma figura intrigante, assim, porque ele foi seminarista, né? Isso é incrível você pensar naquela figura tão roqueira, tão transgressora, que ele Exatamente. tenha convivido dentro de um seminário com padres estudando latim. É realmente uma figura que até hoje eu acho ele muito... Ele conseguiu imantar a figura dele de um certo mistério, que foi até, acho que, uma criação consciente dele. Ele acabou criando ele criou um personagem, né? O Um Leminski, personagem. com E aquele ele muitas vezes... bigodão, né? Aquela coisa. Ele criou um personagem. E E ele é se isso que... refere a ele mesmo na poesia, né? O ex-estranho, toda essa brincadeira. Na Aham. verdade, ele sempre foi um estranho, mas, ao mesmo tempo, ele também era um cara pop, né? Ele conseguiu quebrar aquela barreira da poesia, da coisa acadêmica, e ele era um artista pop que compunha com Caetano Veloso, com Moraes Moreira. É incrível. Você falou aí da formação católica. A Alice Ruiz falou no texto dela que ele era quase um monge beneditino. É difícil imaginar o sujeito, mas ele tinha também essa coisa da disciplina, vamos dizer assim, que ele era um apaixonado pela cultura japonesa, né? Então, Sim, aquela coisa da arte marcial, né? Todo aquele ritual, né? Aqueles rituais que tem a cultura japonesa, isso era muito dele também, sabe? Ele cultivava um pouco essa disciplina. Eu muito. acho isso incrível, essa junção de contrários na mesma figura. Só podia sair isso, né? Uma coisa realmente muito, muito visceral. Ele tem aquela definição que é um poema, né? Que é o kamikaze, né? Que ele era... A figura do kamikaze era uma coisa que intrigava ele, né? Aqueles soldados japoneses que se matavam, né? Pela causa, né? Do imperador e tal. E então ele se intitulava um pouco kamikaze, porque ele tinha a compreensão dessa paixão profunda, né? Que há de se ter por alguma coisa. Ele tinha um pouco desse ímpeto suicida, porque, de certa maneira, a gente pode dizer que ele se suicidou, porque o alcoolismo dele era muito latente, muito pesado, e todas as pessoas que tentaram ajudá-lo nesse sentido, a Alice, os amigos mais próximos, ele nunca fez ajuda nenhuma, aceitou uma ajuda, ele nunca admitiu que ele pudesse lutar contra aquilo. Então, ele foi um pouco suicida no uso dele do álcool e morreu muito cedo por causa disso, né? Então, ele tinha, sabe, às vezes me lembra um pouco, o Leminski me lembra um pouco aqueles poetas beats, né? Uhum. Da Beat Generation, não na forma, pelo contrário, porque eu acho o Leminski muito diferente da poesia beats, até porque ele é muito mais minucioso, mas os beats tinham essa paixão também pela cultura oriental, pelo zen, e compreendiam tudo isso, e ao mesmo tempo tinham vidas muito desregradas também, com bebida, com drogas, com experimentações de vivências diferentes. Então, o Leminski tinha isso dentro dele, esses paradoxos convivendo, ao mesmo tempo que ele poderia... Você via nele o monge, via nele o cara que fazia karatê, judô. Os haikais dele são incríveis. Você sabe que para fazer aquilo você precisa ter uma concentração profunda. E, ao mesmo tempo, ele era um homem que saía para beber. Uma vez eu me lembro sempre também, uma das vezes que a gente se encontrou, que foi muito interessante, que nós estávamos, os Titãs, ensaiando num estúdio em São Paulo, e ele estava em São Paulo, não sei fazendo o quê, e passou com alguém lá no estúdio onde a gente estava. E ele já estava muito maluco esse dia, e ele chegou para mim e falou assim: posso dar uma volta na tua guitarra no meio do ensaio? Aí eu falei, claro. Aí ele ficou lá tocando, cantando umas coisas e tal. Então, ele tinha essa atitude paradoxal que eu acho que se reflete muito na poesia dele, né? Mas eu acho que a cultura oriental, como você falou, foi muito importante para ele nessa noção da disciplina
E nessas sacadas do Zen também, a poesia dele o tempo todo, você vê que ele fica buscando um momento de surpreender a gente, assim, te dá né, como se diz no Zen budismo, o satori, assim, aquela coisa que vai e te iluminar, né? Ele consegue isso. Ele fala disso naquele documentário assim, que nós dois já vimos, né? Ervilha da Fantasia, quando ele fala que ele compara um pouco as artes marciais com a poesia, ou seja, no karatê você não pode ter hesitação. Ele fala que na poesia Isso. também não. Tem o momento que é o momento do golpe, né? É aquele momento que acontece aquele movimento. E ele diz que na poesia também ele se preocupa com esse momento, que ele está mais preocupado com isso do que ficar lapidando um poema durante horas e horas e horas. Não? Então, assim, ele sente, né, aquela hora de dar o golpe, né, certeiro. Então, ele faz uma comparação muito interessante nisso. E que eu acho bacana, assim, eu vejo na poesia dele, nos haikais, nessa poesia curta e direta, é quase um cálculo matemático, é muito preciso. Uhum. Assim, não tem sobra, tá ali preciso. certinho, cara, assim, né, aquela coisa daquela escolha da palavra certa ali naquela hora. Eu acho um grande poeta, longe de ser uma coisa assim superficial e tal. Assim, são poemas que, né, como se diz aí, muito está na moda, cheio de camadas, né? Tem camadas. Sim, sim. Não, em alguns poemas ele alcança uma grandeza, assim, uma atemporalidade. Assim. Você vê que a poesia dele já sobrevive. Você fica à vontade quando você quiser ler algum poema dele, tá? Você fica à vontade aí. Depois a Malu vai ler muito melhor. Eu estou meio parafraseando ele, que diz que até um poema que a Malu leu, né, que quando tudo me irrita, né, tudo que eu li me irrita quando escuto Rita Lee, né? Eu adoro isso, cara. Então, se eu ler um poema dele aqui, tudo que eu estou falando vai me irritar pela superficialidade, porque um haikai dele de 3 palavras vai ser muito mais dizer muito mais do que tudo isso que a gente está falando aqui. Mas... Não, você sabe que eu tenho um poema dele que eu gosto muito. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá ruim aqui. Talvez eu precise de um óculos. Essa aqui. Posso ler? Claro, vamos lá. Eu gosto muito dessa aqui. O Paulo Leminski é um cachorro louco que deve ser morto a pau, a pedra, a fogo, a pique, se não é bem capaz, o filho da puta, de fazer chover em nosso piquenique. Então, eu acho que aqui tem muito dos elementos da poesia dele, né? Primeiro, ele se colocando dentro do poema, que eu acho uma coisa genial, né? Ele tinha essa coisa um pouco, né, exibicionista no bom sentido, né? Ele se colocava como um personagem, um elemento presente das coisas dele, e eu acho isso muito interessante. E ele faz uma autoironia, né? Então, quer dizer, esse Paulo Leminski, ele tem que ser abatido, porque ele vai atrapalhar, ele vai fazer chover no nosso piquenique, né? E eu acho que isso diz muito de como ele enxergava a poesia. Então, ela é uma poesia divertida, alegre, né? Quase que cômica, e ao mesmo tempo está falando uma coisa muito séria e está nos alertando do perigo que ele mesmo representa para todos nós, no sentido de quebrar, né? Fazer chover no nosso piquenique é justamente trazer uma poesia como essa que quebra todas as regras acadêmicas e tudo mais, né? Você chegou a falar nisso, assim, ele é herdeiro, assim, de uma tradição poética, vamos dizer, de vanguarda, né? Assim, se a gente pensar desde o modernismo, poesia concreta, que ele teve muito ligado, né, com os irmãos Campos também, e o tropicalismo e tudo, e menos com a poesia marginal, mesmo que o período fosse o mesmo ali. Isso, a gente sabe que ele tinha ressalvas ali com essa poesia, vamos dizer, despretensiosa, sim, meio ao Léo, que a própria geração mimeógrafo fez durante muito tempo. Ele era um sujeito mais rigoroso, ele era mais crítico disso. Eu acho que o que irritava ele era justamente essa certo, né, desleixo, vamos dizer, porque
ele era muito rigoroso com a poesia dele e era muito crítico em relação à poesia em geral, né? Assim, algumas... eu li tem um livro muito interessante sobre ele, do Domingos Pellegrini Júnior, que é um poeta também, mas mais basicamente conhecido como romancista paranaense, né? Lá de Londrina. Também é um amigo, um conhecido, um cara muito talentoso e que conviveu muito com o Leminski, né? E o Leminski criticava muito, assim, poesia de todo mundo, assim. Então, o Leminski tinha, eu acho que esse projeto estético claro, assim, na cabeça dele, ele viveu para isso. E eu acho que o sucesso que esse livro de toda a poesia dele fez, depois da morte dele, né, agora, há poucos anos, mostra realmente a força dos poemas dele e como ele estava certo nessa percepção de estar criando uma coisa poderosa, sabe? E importante, uma coisa que ia sobreviver a ele. Eu acho que ele tinha essa noção. Você está falando aí, vamos mostrar. É esse livro aqui, né? A Bíblia da poesia dele. Não, é incrível isso aqui, né? Porque tem um acompanhamento até muito bem organizado, a Alice... E que eu acho muito bonito dessa edição é que esse livro é um best-seller, né? E você sabe que em qualquer editora o que se fala sempre é que poesia não vende, né? É muito difícil um livro de poesia vender. E esse livro aqui, no ano que ele foi lançado, ele foi o livro que mais vendeu mais do que qualquer romance de autoajuda, qualquer coisa que você possa imaginar, qualquer biografia de ator americano. Então, é só a força da poesia dele. Eu vejo que as pessoas mais jovens, poetas jovens, têm ele como uma referência muito forte, porque realmente ele sabe fazer... tem poemas que parecem quase que uma brincadeira. É incrível isso. É incrível isso. Nós estamos falando tanto dos poemas. Vamos ver a Malu com algumas leituras de alguns poemas do Paulo Leminski? Vamos passar isso aí? Tudo que li me irrita quando ouço Rita Lee. Aviso aos náufragos. Esta página, por exemplo, não nasceu para ser lida, nasceu para ser pálida. Um mero plágio da Ilíada. Alguma coisa que cala, folha que volta para o galho muito depois de caída. Nasceu para ser praia, quem sabe Andrômeda, Antártida, Himalaia, sílaba sentida. Nasceu para ser última, a que não nasceu ainda. Palavras trazidas de longe pelas águas do Nilo. Um dia, esta página, papiro, vai ter que ser traduzida. Para o símbolo, para o sânscrito, para todos os dialetos da Índia. Vai ter que dizer bom dia ao que só se diz ao pé do ouvido. Vai ter que ser a brusca pedra onde alguém deixou cair o vidro. Não é assim que é a vida? Ainda ontem convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio, meio a esmo, praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. Pergunte ao pó. Cresce a vida, cresce o tempo, cresce tudo e vira sempre esse momento. Cresce o ponto bem no meio do amor, seu centro. Assim como o que a gente sente e não diz, cresce dentro. Amor bastante. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Não fosse isso e era menos, não fosse tanto e era quase. Um bom poema leva anos. 5 jogando bola, mais 5 estudando sânscrito, 6 carregando pedra, 9 namorando a vizinha, 7 levando porrada, 4 andando sozinho, 3 mudando de cidade, 10 trocando de assunto. Uma eternidade, eu e você caminhando junto. No instante do entanto. Diga minha poesia e esqueça-me se for capaz. Siga e depois me diga quem ganhou aquela briga entre o quanto e o tanto faz. Dionísio, Ares, Afrodite. Aos deuses mais cruéis, juventude eterna. Eles nos dão de beber na mesma taça o vinho, o sangue e o esperma. Hexagrama 65. Nenhuma dor pelo dano, todo dano é bendito. Do ano mais maligno nasce o dia mais bonito. Um dia, um mês, um ano. Que maravilha. Maravilha, né? Assim. Você sabe que a gravação aí com a Malu foi um problema, porque ela queria ler tudo, né? E a gente tinha separado alguns poemas, e aí quando estava indo de um para outro, ela parava num do meio, assim, que a gente nunca tinha falado sobre ele, falava, que lindo esse, eu quero ler esse e tal. E aí você vê que foi anoitecendo, né? O dia foi escurecendo.
ela tinha que viajar, daí foi uma hora que a gente teve que parar. E tinha alguns poemas, como aquele do Amigo, né? Muito legal, um poema que a gente falou sobre ele ainda, né? É. E eu tinha separado que eu queria ler, né? Ela falou, não, eu quero ler esse. O da Rita Lee também. O da Rita Lee eu quero ler, ela falou. Eu falei, tá bom, leia. Ela leu muito bem. O da Rita Lee eu acho incrível, porque ele falava, né? Ele chegou a falar que os melhores poetas da geração dele estavam nos discos e não nos livros, né? Então, claramente, essa referência à Rita Lee, né, que é uma referência para nós todos, né? Incrível, assim. Né? Eu acho que o Leminski tem uma coisa interessante nesse lado dele de compositor, né? Porque um dos maiores sucessos dele, que é o Verdura, que é com o Caetano Veloso, era originariamente um poema, né? Foi um poema que o Caetano musicou. Então é interessante a gente pensar que o Leminski escreveu aquele poema, depois o Caetano leu, fez a música e ficou essa canção. Algumas das composições dele são feitas em parceria com quem estava fazendo a música, a melodia, e realmente são compostas já no formato da canção, né? Outras são poemas, ele tem um poema, acho que já foi musicado por mais de uma pessoa. Ele compõe com parceiros diferentes também, né? Assim, o Caetano, o MPB, o pessoal do Blindagem, que era uma banda de rock do Paraná, muito conhecida ali nos anos 70, 80. Ele compunha com esse pessoal também. Então, ele tinha essa veia musical também, porque eu acho que a compreensão erudita, como a gente fala do Leminski, abarcava toda essa compreensão da poesia, né? dos primórdios da poesia, que ela nasce escrita, mas também entoada e cantada. Ele é um poeta completo nesse sentido. De repente me lembro do verde, a cor verde, a mais verde que existe, a cor mais alegre, a cor mais triste, o verde que vestes, o verde que viste. No dia em que te vi, no dia em que me viste. De repente vendi meus filhos pra uma família americana. Eles têm carro, eles têm grana, eles têm casa e a grama é bacana. Só assim eles podem voltar e tomar um sol em Copacabana. E tomar um sol em Copacabana, tomar um sol em Copacabana. Copacabana, tomar um sol em Copacabana, tomar um sol em Copacabana. A gente lê aqui a obra dele, a gente vê tanto esses haikais, esses poemas de uma frase, ou às vezes até de uma palavra só, como o caso do Kamikaze. E ele tem poemas mais tradicionais, mesmo na métrica, no formato, que poderiam estar numa coletânea de grandes poetas do século XX, junto com o Drummond, Manuel Bandeira e João Cabral, sabe? Ele consegue realmente transitar do erudito ao popular sem perder a força poética, né, do que ele faz. Nesse livro Toda a Poesia tem um texto do Wisnik aí que ele fala que o Leminski viveu intensamente a tentação da canção. Bonito isso, né? Como se fosse uma convocação. Exatamente. Assim. Exatamente. Ele tinha que fazer aquilo. Dois namorados olhando o céu chegaram à mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu já sei de cor. Valeu encarar essa vida que devia ser melhor. Valeu. Valeu.
Acho que é o Domingos Pellegrini que brinca também que acho que o Leminski estava trabalhando numa agência publicitária em Curitiba, e quando ele ia lá de manhã trabalhar, quando tocava alguma música dele no rádio, ele fazia um barulhinho assim, plim, né, como se fosse um dinheiro caindo na caixa registradora, ficava todo contente que ia entrar um dinheirinho do direito autoral. Porque ele foi um homem também que teve muitas dificuldades financeiras também, porque, como você disse, ele era aquele poeta abnegado, né, dedicado à poesia, ao mesmo tempo ele não abriu mão de ter uma vida, né, uma vida normal, né? Ele casou, teve filhos, e quando você casa filhos, você tem que sustentar os filhos. A mulher dele também era uma poeta, uma grande poeta. E então a luta que ele tinha, trabalhou em publicidade, fez traduções. As traduções dele são geniais. A tradução de Pergunta ao Pó, do John Fante, eu acho brilhante. E ele faz uma introdução no livro, eu recomendo a todos essa tradução. Não é uma tradução muito fiel, é uma tradução do Paulo Leminski. Eu acho que tudo que o Leminski fazia trazia a marca dele. E ele fala sobre o livro, no prefácio do tradutor ali, ele indica algumas opções dele e tal, e é brilhante como tudo que ele faz. E anos depois tem uma outra tradução do Pergunte ao Pó, mais fiel, que é muito boa também, mas é interessante ler a tradução do Leminski para a gente sentir como ele atuava assim, nas palavras. Ele realmente, onde ele se metia, ele deixava a marca dele. E ele fez algumas biografias totalmente delirantes, né? Eu confesso que eu não li, mas eu sei que ele escreveu biografias do Trotsky, por exemplo, né? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isso mostra... Trotsky, Bachot e Cruz e Souza. 4 biografias. Estão até reunidas num livro que eu acho que está fora de cartaz, chama Vida. O Bachot, por exemplo, eu acho que teve uma influência, uma importância muito grande para ele, né? Que o Bachot é o grande, né, o criador de haikais que a gente conhece na cultura ocidental, é o maior, né? E ele estudou muito o Bachot, e ele realmente, o Paulo Leminski inventou esse haikai brasileiro, né? Ninguém fez isso, só o Leminski. Outra obra fenomenal dele é o romance do Leminski, né? Pô, isso é sensacional. O que é esse catatal? A pergunta que não quer calar, você conseguiu ler? Não! Nem eu. Eu já tentei várias vezes, eu não passo da página 3. E eu não sei se muita gente conseguiu ler. Eu acho que ele quis fazer um livro, ele tinha uma pretensão, sei lá, de fazer um Ulisses brasileiro, e conseguiu, né? Ele chamava de romance-ideia. Ele chamava o romance-ideia. Eu ainda vou ler, Zé, mas eu não estou preparado ainda, eu preciso estudar mais. Mas ele dizia que era o livro especial dele, assim. Não sei, também isso pode ser uma coisa do personagem também, mas não sei. Ele falava que Catatal era o livro dele. Eu acho, assim, incompreensível, mas você pode abrir qualquer página, você vai encontrar uns lampejos, assim, geniais ali. Geniais. Agora, para você ler, né? Eu acho que esse Catatal, para mim, assim, me parece que tem muito de uma ambição do jovem escritor, sabe? Eu acho que no início da carreira dele, ele teve essa ambição de fazer um grande romance literário mesmo, e acho que ele deve ter pensado em referências tipo James Joyce mesmo, uma coisa grandiosa, e ele conseguiu fazer. E é muito densa, né? E é incrível como ele se dá bem também nesse universo. Agora, é interessante como, ao longo dessa breve vida, ele foi depurando, né? E se a gente vê o Catatal e vê alguns dos haikais dele, fala, pô, foi o mesmo escritor que construiu essas duas obras. É impressionante a diversidade dele, o domínio dele nas linguagens, né? Nesse negócio das traduções aí, ele traduziu o Joyce, o Giacomo Joyce, é a tradução dele. Ele tem isso também. Tem, e traduziu o John Lennon, o Ferlinghetti, o Mishima. Então, assim, mas tem essa do Joyce. Joyce realmente deve ter sido uma influência para o Catatal, que é realmente, literalmente é um Catatal, né? Agora você vê, tem muitos livros que as pessoas leem muito, né, e passam, e provavelmente um best-seller lá de 1973, talvez a gente nem
conheça mais, esteja fora de catálogo. E o Catatal ele sobrevive, eu acho que, como uma obra importante da literatura brasileira, como prosa, como romance mesmo, e eu acho que ainda vai ser muito estudado e lido, porque realmente o Leminski foi um grande escritor, né? Não há nenhuma dúvida disso. Não, acho que quanto a isso não resta dúvida mais não. Mas olha só, a gente estava falando dessa faceta dele, compositor, e me interessa muito falar disso aqui agora, porque ele até tem um dos primeiros livros dele, né, que chama Desleixos e como é que é? Caprichos e Desleixos, um negócio assim? Caprichos e Relaxos. Caprichos e Relaxos. Me parece, Tony, é como se a poesia, assim, ao longo do tempo, ele cuidou com capricho, assim, de organizar essa coisa. E a coisa da música, ele foi fazendo parcerias, ele foi compondo, ficou meio no desleixo. Então, um ficou no capricho e o outro ficou meio que, da parte dele, ficou meio no desleixo. Mas a filha dele fez um trabalho extraordinário, a Estrela Leminski, um trabalho, tem feito, né, um trabalho extraordinário, né, de resgate dessa produção, vamos dizer, da composição dele como letrista, como compositor mesmo, e ela organizou o songbook do Paulo, né, com 109 canções ali. Então, assim, ela reuniu essa coisa que estava no desleixo justamente para mostrar essa faceta, né? E generosamente ela mandou um depoimento para a gente. Vão ouvir, porque é importante. Oi, queridíssimo, que delícia de convite poder falar desse tema que eu amo tanto, que é justamente a obra do meu pai do ponto de vista musical, porque sempre me perguntaram qual que é a influência poética, mas aquele momento da poesia era aquele que a gente não podia interromper, né, das traduções, etc. Então a gente não podia interromper meu pai e minha mãe na máquina de escrever, porque era um momento, né, a escrita é um momento solitário, e a música tem essa coletividade maravilhosa, e eu cresci ouvindo ali aquelas canções, as canções que ele fazia sozinho e mostrava pros conhecidos e pros amigos, e quem aparecesse lá em casa, na perspectiva da pessoa gravar, isso muitas vezes acontecia, né? Ele conseguiu, inclusive, ser importante ali num momento dentro da vanguarda paulista, né? No pós-tropicalismo, ali, quando os grupos se dissolveram, né? Então, os Novos Baianos se dissolveram, e aí estava ali ao lado do Paulinho Boca de Cantor, que fez um disco, A Cor do Som, Moraes Moreira, nem se fala. E Curitiba, então, nem se fala. É super importante também para o Blindagem, que é uma banda de rock daqui, a chave. E também para a MPB de Curitiba. Então, ele conseguiu estar quase que simultaneamente ali, na década de 80, principalmente, né, meio onipresente em 3 ambientes diferentes, 3 cidades diferentes, 3 movimentos culturais super importantes, né, cada um na sua perspectiva, e sendo uma usina, né, de criação. Então, essa musicalidade que a gente percebe na poesia dele não é à toa, não é à toa também que as pessoas têm muita vontade de musicar as coisas, né, porque é o fato dele ser um compositor, né, que também fez com que a poesia dele fosse dessa forma, assim. Então, muita gente reconhece essa pegada que é quase de letra, e ele mesmo diferenciava bem, né, o que era letra de música e o que era poesia. E, embora algumas letras de música, que nasceram como letra de música, ele chegou a publicar em livros, né. E também tinha essa coisa muito multifacetada, né, o fato de ser jornalista, etc., e fazia também, e publicitário, fazia ele ter uma outra perspectiva também do próprio universo musical, do universo da indústria da música, né? Inclusive o Tony pode contar melhor que ele fez um release para os Titãs no lançamento de um dos discos, eu quase certeza que é o Black Blonde. Era muito fã, né? Acho que as pessoas não imaginam, assim, que nessa perspectiva também dessa coisa multifacetada tinha também um aspecto eclético
musical. Então ele era um cara que gostava de música clássica, gostava de MPB, gostava de The Police, gostava de Sex Pistols, gostava de rock, amava Titãs. Então ele tinha essa pegada. Chegou a usar jaqueta de couro, né? Pegou uma jaqueta de couro emprestado de um ex-namorado da minha irmã e não devolvia mais. Pegou a jaqueta e ficou lá, assim. Ele estava assim, super se identificando. Enfim, desse universo multifacetado, ele era a pessoa que fazia, então, registrava todas as composições dele nessas fitas cassete. E eu acabei crescendo, ouvindo, né? Esse compilado quase exclusivo, porque como ele não se colocou como compositor, não gravou um disco dele, né? É difícil entender o conjunto da obra, né? Então eu acabei aí querendo trazer esses arranjos, essa perspectiva para as músicas dele, para gravar o Les Mis Canções, que é um álbum duplo, e para pensar também a organização do songbook. Então é isso, gente. Deixa um beijo aqui pro Tony também. E que delícia. Beijo para vocês. Ah, que maravilha. Que Estrela. bacana. Cara, você sabe que eu tinha esquecido que o Leminski fez um release pra gente. Que incrível. Eu preciso ir atrás disso. Não foi do Oblesky Blom, não. O Oblesky Blom foi o Caetano que fez. Eu preciso ver agora onde que está isso. Agora você tem que achar isso, hein? Eu tenho que achar isso correndo. E você tem que fazer uma segunda parte do programa para a gente mostrar isso. Eu acho que é do Jesus Não Tem Denso, o País dos Banguelas. Eu vou atrás disso. Se eu conseguir, volto ainda hoje com alguma informação. Mas eu achei tão bacana. A Estrela tem 40 anos. Ela tinha 8 anos quando o pai morreu, né? Pois é, você sabe. E ficou essa coisa impregnada nela, assim, era tão intensa que, né, essa convivência com esse pai criativo ali, né, ela fala que quando está batendo a máquina não dava para chegar perto. Mas, assim, eu acho isso muito bonito, cara, assim, esse trabalho. É bonito demais. A Estrela é muito talentosa. Eu quero mandar um beijo para ela. Nossa, muito bonito o depoimento dela. E engraçado que eu tenho uma lembrança da Estrela de uma menininha, com essa idade aí que eu via ela. E ela me lembrou muito o Paulo agora. Ela realmente tá fazendo com muito brilho, fazer a gente conhecer um pouco melhor essa obra gigantesca aí do pai dela. Muito legal. Esse nome lindo, né? Nome de filha de poeta mesmo. Né? Diz onde que eu vi isso? A própria Estrela contando isso, que quando a Alice ficou grávida, né, pela terceira vez, eles não queriam saber o sexo da criança. Então combinaram o seguinte: se fosse filho, o Leminski, menino, o Leminski dava o nome. Se fosse mulher, a Alice. O nome que o Leminski tinha escolhido, Leon, de Leon Trotsky. Leon. Escolheu Leon. E aí nasceu menina, e por causa de uma música ou de um poema lá, de Star, alguma coisa lá, a Alice pôs o nome de Estrela. Que ótimo. Muito melhor uma estrela do que um leão nessa altura, viu? Eu te garanto. Mas você sabe que você estava falando da coisa do caprichos e relaxos. Eu acho que esse paradoxo norteia toda a obra dele, eu acho. E não só a obra, como a própria vida dele, né? Ele é essa tentativa de equilíbrio entre o capricho e o relaxo, entre o rigoroso e o caótico, entre o organizado e o translocado. Isso revela muito, eu acho, da busca dele. Não é à toa que algumas das referências dele são o Zen budismo, as artes marciais orientais, essa tentativa de equilíbrio entre os opostos, né? A gente sente isso na poesia dele, e ele conseguiu realizar isso de uma forma brilhante, né? Isso mesmo. Acho que nós estamos falando sempre dessa coisa. Tem um outro poema dele aqui que eu queria ler. Espera aí. Pode ler, ser? Pode ler aqueles que a Malu deixou, né? Que ela não leu. Deixa eu ver se ela deixou algum para mim. Ai.
Não, ela falou ali de Curitiba, e eu acho que Curitiba tem uma referência forte, né? E ele tem um poema que chama Curitibas, que eu adoro também. Conheço essa cidade como a palma da minha pica. Sei onde o palácio, sei onde a fonte fica. Só não sei da saudade, a fina flor que fabrica. Ser, eu sei. Quem sabe, essa cidade me significa. Cara, eu acho isso tão bonito. É, Então, quer dizer, realmente. ele bota um palma da minha pica, né, numa ode a uma cidade, e entra tão É, bem essa pica que realmente viva o não, e é uma limite. coisa, e é um negócio afetivo, né? Você vê que é uma É, poesia de tonalidade afetiva, né? isso, de É, homenagem, e de homenagem bela, né? Então, ele chegava nesses achados, não era à toa, né? É fruto de um trabalho profundo. Aquela coisa que a gente estava falando agora há pouco, quando ele compara o escrever da poesia com a arte marcial, ali, com o judô, com o karatê, tem muito a ver mesmo. A gente sente que ele fala assim, que ele fica reunindo, concentrando as forças dentro de si para perceber o momento em que o golpe deve ser desferido, né? E o golpe é sempre uma aventura para o saiu de dentro dele, né? Tudo aquilo que ele está armazenando faz plá! E as poesias dele têm muito essa característica do golpe que te arrebata e te derruba mesmo. Eu gosto dessas imagens extraídas da área do esporte, da área atlético-esportiva, porque elas desmistificam a literatura, que é um território assim cercado de neblinas e brumas mitológicas. Eu acho que é uma atividade das atividades lúdicas do ser humano, e que em confronto com o esporte, o atletismo, ele se torna uma coisa clara. Eu sou praticante de um esporte que é o judô, que é um esporte individual, não é um esporte coletivo, mas no qual eu aprendi muito em termos de poesia, no sentido de você contar sempre com as tuas próprias forças, no sentido de você tirar de dentro de você tudo que é necessário para um momento decisivo, e sobretudo a capacidade de você não hesitar diante de uma intuição, porque assim como na poesia, no judô e nas artes marciais, qualquer segundo de hesitação pode ser fatal para você. Ele pode significar o fracasso de um golpe, pode significar isso, pode ser em karatê, ou em judô, ou em aikido, ou em capoeira também. Qualquer hesitação pode significar a falência, o fracasso de um golpe ou de um movimento. O que eu procuro em matéria de poesia atualmente não o artesanato no sentido de ficar trabalhando em cima da coisa até a coisa ficar bonitinha. Não, é fazer um movimento de tal forma fiel ao movimento interior, que ele saia com a exatidão e a precisão de um golpe de karatê. você acha, onde que está o poder de sedução dessa poesia para ele chegar a ser um best-seller, hein? Você acha que, como é que ele pegou, hein? Como é que ele pegou É os novos incrível isso. leitores também? Eu acho que é justamente essa grande, né, esse grande paradoxo de um homem que tinha dentro de si um conhecimento enciclopédico, né, e ao mesmo tempo ele sabia duvidar disso e reforçar uma ideia assim de coloquialidade, de uma pessoa comum, de alguém que... É interessante quando a Estrela fala da poesia como um fazer solitário e da música como um fazer coletivo e lúdico, né? Então ele tinha um prazer por falar uma coisa engraçada no meio da roda e ser compreendido por todos. Então ele buscou tanto isso, que eu acho que ele achou. É, Você lê a poesia dele, tem um sentido pop, tem uma coisa que todo mundo entende até hoje. Já são tantos anos que ele morreu, e é uma poesia absolutamente, né, viva, não está atual. não tá datada, né? Uma Não está poesia. datada e não vai ficar datada. Então, eu acho que é isso, né? Se é que a gente consegue, né, achar alguma maneira de explicar esse talento, essa magia mesmo que ocorre na poesia dele.
Essas coisas que estão reservadas às pessoas bem geniais, né? Porque tem uma hora que você tem que acreditar que o gênio existe, né? Né, ele tinha essa ambição, assim, e que acho que ele conseguiu, assim, de ser ao mesmo tempo um sujeito experimental, de vanguarda, assim, inquieto e tudo, e ao mesmo tempo ter essa comunicação direta, né? Assim, ele queria alcançar o seu leitor, ele queria. Era um negócio que ele tinha como, assim, a poesia existe quando ela alcança alguém, né? E acho que ele conseguiu. Então, E você vê que é isso... interessante que, assim, quando ele vai optar por um trabalho para ajudar ele a pagar as contas do dia a dia, ele não opta por ser, por exemplo, um professor, que ele poderia facilmente encontrar um trabalho como professor, mas ele vai para a publicidade. A publicidade te obriga a estar ligado às coisas que estão acontecendo, a publicidade te obriga a saber o que vai tocar as pessoas. Ele tinha essa capacidade, ele de pensar de uma maneira assim moderna, onde que eu vou tocar essa pessoa, onde eu vou fazer ela perceber isso que eu estou querendo falar. Então ele tinha essa virtude. Eu gostaria de ver, nunca vi, não sei se você já viu, alguma campanha que tenha tido o texto dele, o roteiro dele. Eu queria ver o texto do Leminski. Isso é algo que a gente acho que a gente tem que ir atrás disso. É verdade. Poxa, foram uns 10 anos trabalhando ali. Ele deve ter feito, ele deve ter vendido algum produto que a gente... Porque ele tem essas frases tão geniais que né, podiam ser obras-primas da publicidade, né? Ele tem essa aqui que eu amo também, quer ver? Haja hoje para tanto ontem. Adoro isso. Haja hoje para tanto ontem. E o ontem com H, né? E ontem então, com H. Isso me parece um slogan assim, publicitário. É uma coisa que, né? Haja hoje para tanto ontem. É uma coisa que bate para qualquer um, assim. Olha aqui, o Leminski te seduziu, te pegou lá na juventude, e o Tony Bellotto da maturidade continua curtindo esse escritor? Eu diria que muito mais, viu, Zé? É incrível isso, porque eu lembro, e nesses dias agora, aqui me preparando para essa nossa conversa, eu fiquei muito lembrando das vezes em que eu vi e tudo mais. E ele realmente era para a gente, assim, sabe, como um mestre, assim, né? Usando essa analogia zen, assim. Um cara que a gente admirava pela maneira de ser, pelo que ele fazia e tal. Mas eu não tinha uma compreensão tão profunda da grandeza do que ele estava fazendo. Até talvez por estar ali, vivo do meu lado, né? Mas agora, relendo, tem momentos assim que eu sinto uma grandeza nele, assim, que a gente encontra nos poemas do Drummond, sabe? Do Manuel Bandeira. Eu acho que eu fiquei mais fã ainda do que eu já era do Leminski. E eu acho que é engraçado essas coisas, né? Que a poesia dele, sem mudar nada, ela parece que ela melhorou ao longo do tempo, porque parece que o tempo se adequou mais às poesias dele, né? Por isso que a gente diz que elas são atuais e que não ficaram datadas. Isso é uma coisa que quando você está fazendo, você não sabe se aquilo vai ficar datado ou não, né? Ou pelo menos você não fica pensando nisso exatamente. Mas ele conseguiu essa magia de... Realmente parece que a poesia dele vai melhorando com o passar do tempo. Como os bons vinhos, né? É isso. Como os bons vinhos. Ele tem eu acho que está no epitáfio. Eu adoro epitáfio, quando os escritores escrevem. Isso. Ele tem um ótimo, né? Ele tem o lápide 1 e o lápide 2 aqui. Aqui jaz um grande poeta. Nada deixou escrito. Este silêncio, acredito, são suas obras completas. Silêncio adoro que nada. Isso, né? adoro. Mas é demais, né? Porque ele fala, esse silêncio eu acredito, né? Assim, suponho, né? E aí o lápide 2, o primeiro foi epitáfio para o corpo, e agora epitáfio para a alma. Aqui jaz um artista mestre em desastres. Viver com a intensidade da arte levou ao infarte. Deus tenha pena dos seus disfarces. Eu acho que quando ele fala disfarces, ele está revelando muito dele, porque o Paulo Leminski assumiu muitos disfarces ao longo da vida, né? E como a gente viu aqui, ele era o tradutor, ele era o cara boa praça ali dos encontros, ele era o cara que estudou latim, o menino que tinha frequentado um seminário. E é bem uma coisa de poeta, né? A gente não sabe exatamente
onde que está o verdadeiro Leminski ali, mas ele conseguiu, com esses disfarces, deixar essa obra realmente incrível. É incrível. Bom, acho que nós já falamos pra caramba do Paulo, né? Acho que o que eu gosto no programa é quando a gente termina o programa e quem está nos assistindo fala assim, pô, eu preciso ler esse cara. Se eu não conheço, eu preciso conhecer, e quem já leu... Eu recomendo. Eu acho que as pessoas vão ficar com vontade, porque você falou que a gente está acabando o programa e eu fiquei, putz, mas a impressão que eu tenho é que a gente ainda teria tanto a falar dele, o que é um ótimo sinal. Não, nós passamos rapidamente por coisas aqui, né? Ele, tradutor, os haikais, quer dizer, passamos aqui por várias coisas que renderiam, né? Cada um renderia aí um bom programa. Mas é isso, tem que deixar aquele gostinho de quero mais. Isso. Mas esse projeto chama, o nome dele é Letra em Cena, Como Ler. Então, assim, você já falou disso, mas para a gente finalizar legal, assim, por que ler Paulo Leminski hoje, hein, Tony? Eu acho que o Paulo Leminski tinha uma maneira muito legal de definir a poesia, que ele dizia que a poesia era um inutensílio, né? A poesia não serve para nada, né? Então, isso dá a grandeza da dimensão da poesia. Fazia poesia. E a poesia que fazia não é essa que nos faz alma vazia. Fazia poesia e a maioria saía, tal a poesia que fazia. Fazia poesia. E cada tábua que caía doía no coração. Eu acho que a poesia, ela é um inutensílio. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Querer que a poesia tenha um porquê, querer que a poesia esteja a serviço de alguma coisa, é a mesma coisa que você querer, por exemplo, que um gol do Zico tenha uma razão de ser, tenha um porquê, além da alegria da multidão. Por que ler Paulo Leminski? Realmente, ler poesia não serve para nada. Mas ler poesia é tão importante quanto a gente comer comida. Eu acho que a poesia alimenta o nosso espírito. E não tenho dúvida de que o Paulo Leminski produziu os mais finos e sofisticados alimentos que alguém pode produzir para o nosso espírito. E essa fala sua, Tony, me lembra a música de vocês, que eu adoro, né? A gente não quer só comida, né? A gente quer diversão, arte, a gente quer vida, a gente quer cultura, a gente quer tanta coisa, né? Porque a gente precisa, né? E quando você me perguntou no início do programa sobre a pandemia, como eu tinha passado a pandemia, eu acho, até desmentindo um pouco a minha resposta primeira, se houve alguma coisa boa nessa pandemia, foi realmente a percepção que nós tivemos da importância dos livros, dos discos, dos filmes, das séries, das coisas que a gente precisou ver quando tivemos que ficar isolados, né? E a importância que a arte, que quem nos alimenta ali naquele momento é a arte. Então, esses inutensílios do Paulo Leminski são muito importantes e todos devemos usá-los com a urgência máxima. É isso aí. Tony, brigadíssimo, querido. Muito obrigado. Que você continue compondo, escrevendo, que venham novos livros, né, que o Titãs caia na estrada, quer dizer, que vocês continuem com essa energia, né, com esse desejo de vida, que isso chega até nós, nos alimenta. E obrigado mesmo, né, pela nossa conversa deliciosa, pela sua generosidade sempre, e até um próximo encontro. Espero que tenhamos outros. Eu espero sim. Foi um grande prazer, Zé. Que delícia. Me chame para outros. Obrigado. Um abração para você, para a Malu, obrigado, e seguimos com Paulo Leminski, vida fora. Um abração, querido. Abraço. Muito bem, chegamos ao fim desta edição do Letra em Cena e também da temporada 2021 do nosso projeto, que nós conversamos muito ao longo do ano, falamos de autores e de livros muito importantes. É isso. Que vocês continuem acompanhando,
né? Eu agradeço muito a companhia de vocês e anotem aí, a gente volta ano que vem. Estaremos juntos de novo. Um grande abraço e até breve.